Eu me recusei a adotar o bebê fruto do caso extraconjugal do meu falecido marido. Parte 2. Sinto que todos ao meu redor acham que sou um monstro por não aceitar essa bebê. Minha mãe não fala comigo. Irene e Robert estão dizendo a todos que sou insensível. Até alguns amigos disseram que talvez eu devesse reconsiderar. Mas quando olho para meus filhos, sei que estou tomando a decisão certa. Eles estão sofrendo demais, e trazer Madison para nossas vidas os destruiria. Eu preciso protegê-los. Não sei mais o que fazer. A assistente social disse que me ligaria até sexta-feira com a decisão final. Se ninguém aceitasse Madison, ela iria para o sistema de adoção. Penso nisso o tempo todo, e isso me deixa enjoada. Mas não posso sacrificar meus filhos por ela. James criou essa situação, e agora todos esperam que eu conserte. Eu não vou fazer isso. Atualização. Quis atualizar todos que comentaram na minha publicação original. As coisas pioraram muito desde então. Depois que me recusei a ficar com Madison, a assistente social encontrou uma família acolhedora para ela. Ligou na sexta-feira, logo após meu primeiro relato, e disse que um casal no condado vizinho havia concordado em recebê-la em caráter de emergência. Disse que eles eram especializados em cuidar de bebês e já haviam acolhido mais de uma dúzia nos últimos 5 anos. Fiquei aliviada. Enviei à assistente social a papelada do meu advogado sobre o fundo que estava criando para Madison com os $20 mil. Ela me agradeceu e disse que era um gesto muito generoso. Achei que aquilo seria o fim de tudo. Eu estava errada. 2 dias depois de Madison ser levada pela nova família, Irene apareceu na nossa casa. Eu estava no trabalho, mas Miranda havia faltado à escola naquele dia por estar doente. Miranda me ligou chorando, dizendo que a avó estava batendo na porta da frente e exigindo que a deixasse entrar. Pedi a Miranda que ficasse no andar de cima e não abrisse a porta. Liguei para a polícia e saí do trabalho imediatamente. Quando cheguei em casa, os policiais já estavam lá, e Irene estava sentada no carro na nossa garagem. O policial disse que Irene afirmava ter o direito de ver os netos. Eu disse ao policial que Irene não era bem-vinda na minha propriedade e que queria que ela fosse embora. O policial falou com ela, e Irene acabou indo embora, mas gritou comigo pela janela do carro o tempo todo. Naquela noite Robert ligou para o meu celular. Quase não atendi, mas acabei atendendo porque queria dizer a ele que controlasse a esposa. Robert disse que Irene não estava dormindo e que estava arrasada por Madison estar em um lar adotivo. Disse que a família acolhedora não permitia visitas e que eles sentiam como se estivessem perdendo a neta. Eu respondi que isso não era problema meu. Robert disse que eu estava sendo cruel e punindo uma criança inocente pelos erros de James. Eu disse que os erros de James não eram minha responsabilidade e desliguei. No dia seguinte, recebi uma ligação da escola de Miranda. A diretora disse que Irene havia aparecido lá na hora do almoço, tentando ver Miranda. A segurança da escola a impediu na recepção, mas Irene fez um escândalo e perturbou vários alunos. A diretora disse que Irene estava proibida de entrar na escola, mas queria me informar sobre o ocorrido. Agradeci e liguei imediatamente para o meu advogado. Ele disse que precisaríamos solicitar uma ordem de restrição. Antes que eu pudesse fazer isso, Miranda me contou algo que fez tudo fazer sentido. Disse que Irene e Robert vinham mandando mensagens para ela e para Lucas havia semanas. Pedi para ver o celular dela. Havia dezenas de mensagens de Irene. A maioria dizia que eu estava destruindo a família e afastando os netos deles. Mas algumas mensagens eram especificamente sobre Madison e o que aconteceria com nossa família se eu a aceitasse. Irene disse a Miranda que ela teria que mudar de escola, que precisaria ir para a escola pública local, pois o colégio particular era caro demais. Atualmente Miranda estuda em uma escola pequena e particular que custa cerca de $12 mil por ano. Eu pago com o dinheiro de uma conta poupança que meus pais criaram para a educação das crianças. Irene disse a Miranda que esse dinheiro precisaria ser usado para cuidar de Madison. Ela também mandou mensagens para Lucas dizendo que ele teria que arrumar um emprego logo após terminar o ensino médio, em vez de ir para a faculdade. Disse que eu não teria condições de pagar a faculdade dos dois se estivesse criando Madison. Lucas é um bom aluno e tem falado em estudar engenharia. Ele tem se esforçado muito para melhorar as notas e conseguir bolsas de estudo. Irene disse a ele para esquecer isso. Havia outras mensagens também. Irene disse a Miranda que ela teria que dividir o quarto com Madison quando o bebê crescesse. Disse que Miranda precisava começar a aprender a trocar fraldas e preparar mamadeiras, porque ajudaria a criar a irmã. Disse a Lucas que ele teria que estar preparado para tomar conta da bebê nos fins de semana, para que eu pudesse trabalhar mais horas. Fiquei sentada no sofá lendo aquelas mensagens por 1 hora. Minhas mãos tremiam. Quando Lucas chegou da escola, pedi para ver o celular dele também. As mensagens eram parecidas.
Irene também havia dito a ele que eu acabaria os abandonando, porque era egoísta e só pensava em mim. Disse que quando isso acontecesse, ele e Miranda poderiam morar com ela e Robert. Lucas não respondeu a nenhuma das mensagens. Disse que simplesmente as ignorou. Liguei para o meu advogado imediatamente e enviei capturas de tela de tudo. Ele disse que aquilo era assédio e que tínhamos provas mais do que suficientes para solicitar uma ordem de restrição. Também afirmou que as mensagens de Irene configuravam abuso emocional contra menores. Disse que entraria com o pedido naquele mesmo dia. Perguntou se eu queria prestar queixa formal contra Irene pelo incidente na escola. Eu disse que pensaria sobre isso. Naquela noite, Miranda me perguntou se o que Irene havia dito era verdade, se ela realmente teria que sair da escola e dividir o quarto. Eu disse que de forma alguma. Expliquei que Irene estava mentindo para manipulá-la. Afirmei que o fundo universitário dela e o de Lucas estavam seguros. Prometi aos dois que suas vidas não mudariam por causa de Madison. Lucas disse que sabia que Irene mentia, mas que aquilo ainda o deixava ansioso. Miranda chorou e disse que tinha medo de Irene arrumar um jeito de me obrigar a aceitar Madison. A ordem de restrição foi concedida 3 dias depois. Irene e Robert estão proibidos de se aproximar a menos de 150 metros de mim ou das crianças. Também estão impedidos de entrar em contato por telefone, mensagem, e-mail ou por meio de terceiros. Meu advogado disse que se violassem a ordem, poderiam enfrentar acusações criminais. Achei que isso resolveria o problema. Mas então aconteceu outra coisa. Recebi uma ligação de uma investigadora do Serviço de Proteção à Criança. Ela disse que haviam recebido uma denúncia de que eu estava negligenciando meus filhos. Alguém havia feito uma denúncia dizendo que meus filhos estavam sendo deixados sozinhos em casa por longos períodos, que não estavam sendo alimentados adequadamente e que viviam em um ambiente inseguro. A investigadora disse que precisava vir até nossa casa para verificar. Fiquei atônita. Disse a ela que não fazia ideia do que ela estava falando. Ela respondeu que era obrigada a investigar todos os relatos, independentemente da fonte. Ela veio à nossa casa no dia seguinte. Passou por todos os cômodos, verificou a geladeira e a despensa, conversou separadamente com as crianças e olhou os quartos deles. Depois de cerca de 1 hora, sentou-se comigo e disse que tudo parecia em ordem. Disse que meus filhos estavam claramente bem cuidados e que a casa estava limpa e segura. Perguntou se eu sabia quem poderia ter feito a denúncia. Contei sobre Irene e Robert, e sobre toda a situação com Madison. A expressão dela mudou. Disse que já havia lidado com denúncias falsas ao conselho tutelar antes e que isso parecia um caso de retaliação. Ela afirmou que registraria no relatório que a denúncia era infundada e provavelmente mal intencionada. Pediu desculpas pelo incômodo e disse que eu não voltaria a ser contatada, a menos que houvesse outra denúncia. Liguei para o meu advogado e contei sobre a visita. Ele ficou furioso. Disse que fazer uma denúncia falsa ao conselho tutelar é ilegal e que Irene e Robert poderiam enfrentar consequências sérias. Sugeriu incluir isso como parte da violação da ordem de restrição, caso conseguíssemos provar que foram eles os responsáveis pela ligação. O problema é que o conselho tutelar não me disse quem fez a denúncia, alegando confidencialidade. Mas eu tenho uma forte suspeita de que foi Irene. O momento foi conveniente demais. Todo esse estresse tem afetado muito meus filhos. Miranda começou a ter crises de pânico na escola. A orientadora pedagógica me chamou para uma reunião e sugeriu que ela conversasse com um profissional. Marquei uma consulta com uma psicóloga para a próxima semana. Lucas tem estado mais quieto que o normal. Passa a maior parte do tempo no quarto e suas notas caíram um pouco. Tenho tentado passar mais tempo com os dois, mas o trabalho tem sido exigente e estou exausta. Na semana passada, recebi mais uma notícia ruim. Meu advogado ligou dizendo que Irene e Robert haviam entrado com um processo contra mim. Eles estão pedindo de... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.